Ok, só aguardar então um pouquinho para enquanto os nossos irmãos entram. Enes, fazer os 5 minutos de praxe, de espera, e na hora que der 8h05, você pode já começar, tá, meu irmão? Beleza. Quiser pausar, Lucas, até 8h05, aí a gente retorna às 8h05, aí tu começa a gravação de novo, a gente não vai começar até lá mesmo. Boa noite, Clara Luísa, seja bem-vinda também. Ok,
8h05, então, vamos começar. Aí quem for entrando ou quiser acompanhar depois, aí a gente entra e vê, depois, se o Lucas quiser, ele pode compartilhar também com alguém a gravação, né? Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruís os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Aleluia. Muito bem, meus irmãos, bem-vindos a mais uma semana aqui de formação do nosso grupo, São Domingos. Hoje a gente vai falar aqui da terceira parte do livro A Alma do Apostolado, continuando ainda na sequência dessa formação, né? E aí eu separei para vocês tanto o trecho do livro quanto do... Deixa eu tentar aqui botar... Vou compartilhar com vocês tanto o trecho do livro quanto também a passagem bíblica que eu comentei com vocês de Samuel, tá? Deixa eu ver só uma coisa aqui. Porque agora eu não sei como é que volta. Ah, tá aqui. Quando eu colocar aqui, faz voltar. Muito bem. Então, vamos lá. Bom, então a passagem de 1 Samuel 15 é bem conhecida, acho que todos vocês já conhecem essa passagem, mas eu gostaria de lê-la com vocês, tá? Samuel disse a Saul: o Senhor enviou-me para que te consagrasse rei do seu povo de Israel. Ouve agora o que diz o Senhor. Assim fala o Senhor dos Exércitos. Vou pedir contas a Amaleque do que ele fez a Israel, pois lhe barrou o caminho quando saiu do Egito. Vai, pois, fere Amaleque e volta ao interdito tudo o que lhe pertence, sem nada poupar. Matarás homens e mulheres, crianças e meninos de peito, bois, ovelhas, camelos e jumentos. Saul comunicou isso ao povo e fez o seu recenseamento em Belém. Havia 200.000 homens de Israel e 10.000 homens de Judá. Saul avançou até a cidade de Amaleque e pôs-se de emboscada no vale. Disse aos sineus: retirai-vos, separai-vos dos amalecitas, não suceda que eu vos envolva com eles no massacre, porque trataste bem os israelitas quando saíram do Egito. E os sineus separaram-se dos amalecitas. Saul bateu os amalecitas desde Évela até Sur, que está ao oriente do Egito. Tomou vivo Agag, rei de Amaleque, e voltou todo o povo ao interdito, passando ao fio de espada. Mas Saul e seus homens pouparam a Agag, assim como o melhor do rebanho, miúdo e do grande, os animais cevados e os cordeiros, e tudo que havia de melhor. Não quiseram voltá-los ao interdito. Só exterminaram o que era ordinário e sem valor. O Senhor disse então a Samuel: arrependo-me de ter feito rei a Saul. Ele se desviou de mim e não executou as minhas ordens. Saul irritou-se com isso e clamou ao Senhor durante toda a noite. Na manhã seguinte, indo ao encontro de Saul, alguém veio dizer-lhe: Saul chegou ao Carmelo e erigiu ali uma estela, retomando em seguida o seu caminho para Gálgala. Samuel foi ter com ele. Saul disse-lhe: Deus te abençoe. Cumpri a ordem do Senhor. Samuel disse-lhe: mas que balidos de ovelhas são esses que ressoam aos meus ouvidos? E esses mugidos de gado que ouço? É a presa tomada aos amalecitas, respondeu Saul. O povo poupou o melhor das ovelhas e dos bois para o sacrificar ao Senhor, teu Deus. O resto, votamo-lo ao interdito. Samuel disse: basta, vou comunicar-te o que o Senhor me disse esta noite. Fala, disse Saul. E Samuel: por pequeno que foste aos teus próprios olhos, acaso não te tornaste o chefe das tribos de Israel e não te consagrou o Senhor, rei de Israel? O Senhor te havia dado uma ordem e te havia dito que te votasses ao interdito esses pecadores, os amalecitas, combatendo-os até o completo extermínio. Por que não ouviste a sua voz?
Por que te lançaste sobre os despojos, fazendo mal aos olhos do Senhor? Mas eu obedeci à voz do Senhor, replicou Saul. Fui pelo caminho que ele me traçou. Trouxe Agag, rei de Amaleque, e voltei ao interdito dos amalecitas. O povo somente tomou dos despojos algumas ovelhas e bois, à guisa de primícias do interdito, para sacrificá-los ao Senhor teu Deus em Gálgala. Samuel replicou-lhe: acaso o Senhor se compraz tanto nos holocaustos e sacrifícios, como na obediência à sua voz? A obediência é melhor que o sacrifício, e a submissão vale mais que a gordura dos carneiros. A rebelião é tão culpável quanto a superstição, e a desobediência é como o pecado de idolatria. Pois que rejeitaste a palavra do Senhor, também ele te rejeita e te despoja da realeza. Saul disse: pequei, transgredi a ordem do Senhor e as tuas instruções, pois tive medo do povo e ouvi a sua voz. Agora peço-te, perdoa o meu pecado e volta comigo para que eu adore o Senhor. Não voltarei contigo, exclamou Samuel. Rejeitaste a palavra do Senhor, e por isso o Senhor te rejeita, e não quer mais que seja rei de Israel. Samuel voltou-se e ia se retirando, mas Saul agarrou-lhe pela mão do manto e ele se rasgou. Samuel disse-lhe: assim o Senhor arranca hoje de ti a realeza sobre Israel, a fim de dá-la a outro melhor do que tu. Aquele que é verdade de Israel não mente, nem se arrepende, pois não é um homem para se arrepender. Saul respondeu: pequei, mas rogo-te que continues a honrar-me na presença dos anciãos de meu povo e diante de Israel. Volta comigo para eu adorar o Senhor teu Deus. Samuel voltou, pois, com o rei, e este adorou o Senhor. Samuel disse: trazei-me Agag, rei de Amaleque. Aproximou-se Agag, cheio de alegria, dizendo: certamente passou a amargura da morte. Tua espada, disse-lhe Samuel, privou as mulheres de seus filhos, agora é tua mãe, que será uma mulher sem filhos. E Samuel fez em pedaços diante do Senhor em Gálgala. Depois disso, Samuel retirou-se para Ramá, e Saul voltou para sua casa em Gabaa de Saul. O profeta não tornou mais a ver Saul até o dia de sua morte. Samuel afligia-se por causa de Saul, por se ter o Senhor arrependido de tê-lo feito rei de Israel. Palavra do Senhor, graças a Deus. Meus irmãos, essa passagem, ela traz vários ensinamentos, principalmente para nós que somos servos do Senhor, porque há um versículo aqui que é muito forte, porque a história toda, o resumo desse capítulo inteiro que eu fiz questão de ler, na sua integridade, é o seguinte: Deus deu uma ordem para Saul. Ele disse: vai, toma a cidade e faz do jeito que eu estou lhe mandando. Seja obediente. E Saul, ele vai tentar argumentar com Samuel o porquê que ele desobedeceu à voz do Senhor. Até que em determinado momento, como vocês viram, ele admite que a razão pela qual ele desobedeceu o Senhor foi o quê? Que ele começou a ouvir a voz do povo. E ele quis agradar mais ao povo do que a Deus. Ele quis agradar mais às pessoas, né, aos seus súditos, do que a Deus. E quando Samuel chega para exortá-lo, notem que ele vai tentar tornar a sua desobediência virtude. Ele vai começar a dizer o seguinte: não é que eu desobedeci o Senhor. O Senhor mandou que eu matasse todos os bichos, né? Todas as ovelhas, todos os gados. Mas ele quer transformar a sua desobediência em virtude. Ele vai começar a dizer o seguinte: não, eu poupei o que tinha de melhor, porque eu queria fazer um sacrifício a Deus. Eu estou fazendo isso porque isso é mais da vontade de Deus do que aquilo que Deus me ordenou, né? Então, perceba aqui o cinismo de Saul. Em determinado momento, ele desobedece, mas ele quer transformar a sua desobediência em virtude. Há uma segunda coisa que vocês devem ter notado no texto, é que quando Saul está conversando com Samuel, ele nunca diz: o Senhor meu Deus. Ele sempre diz para Samuel:
o Senhor teu Deus. Então, é como se ele não adora Deus porque é Deus de Saul, ele adora Deus porque é Deus de Samuel, e ele teme o profeta. Tanto que, em determinado momento, para Saul, manter as aparências é mais importante do que a obediência a Deus. Vocês vão ver que lá no final, ele pede, por último, o seguinte: pequei, mas rogo-te que continue tu, Samuel, a honrar-me na presença dos anciãos do meu povo e diante de Israel. Ou seja, tudo bem, eu pequei, Deus não quer que eu seja mais rei. Eu entendi isso, Samuel. Mas volta comigo, não deixe que as pessoas vejam que Deus está longe de mim. Vamos manter as aparências. Vamos manter as aparências de que está tudo bem, né? E, por último, notem que quem cumpre a vontade de Deus não é Saul. É Samuel que, na presença de todos, ele vai chamar o rei de Agag e vai cumprir a voz de Deus. E, em todo momento, Samuel se constrange do pecado de Saul. Por quê? Porque foi Samuel que fez essa intercessão e ungiu Saul como rei. E ver Saul caindo na desobediência, isto dói muito em Samuel. Então, notem que o tempo inteiro aqui neste capítulo está Samuel clamando ao Senhor pelo povo, clamando ao Senhor por Israel, inclusive por Saul, mesmo sabendo que Saul até aquele momento era desobediente. Então, vejam, nós temos duas pessoas agindo em nome de Deus: Samuel e Saul. Samuel e Saul. E o que deve ficar gravado na mente de vocês, de toda essa passagem, é o seguinte: a rebelião é tão culpável quanto a superstição. E a desobediência é como o pecado de idolatria. Isso é muito forte. E é isso que tem que ficar dessa passagem, de tudo aquilo que a gente vai ver hoje. Por quê? Porque muitas vezes a gente começa a negociar os nossos pecados com Deus e achamos que isso é de menor monta. E, na verdade, aqui na passagem de 1 Samuel, o texto bíblico faz questão de deixar bem claro que pecar por desobediência não tem diferença nenhuma do que você se ajoelhar diante de um bezerro de ouro, ou diante de um bode, ou diante de um orixá, de qualquer coisa. É um pecado tão grave quanto. Não é um pecadinho, não é um pecado menor. Tudo bem até aqui, meus irmãos? Tudo tranquilo? Beleza. Beleza? Então, sigamos. Aí agora a gente vai entrar propriamente no texto de hoje, né? Terceira parte: a vida ativa, perigosa sem a vida interior, unida a esta, assegura o progresso na virtude. Eu pedi que todos vocês lessem, porque a gente vai tratar só dos tópicos, porque, como quem já leu já deve ter visto, esse é um texto mais longo, né? E aí eu não sei se a gente vai conseguir tratar todo ele hoje, mas tratando de tópico em tópico, dá para a gente ir um pouco mais rápido. O primeiro tópico: as obras, meio de santidade para as almas interiores, tornam-se perigo para a salvação das outras almas. Então, assim, a primeira coisa que ele trata é que as obras, elas são um meio de santidade. E tem uma passagem de Santa Teresa que é bem rica, que vai ilustrar. Diz assim: uma palavra paradoxal de tão criteriosa como a arguta, Santa Teresa permite-nos precisar o nosso pensamento. Desde que sou priora, onerada de trabalhos numerosos e obrigada a frequentes viagens, cometo o maior número de faltas. E, sem embargo, como combato generosamente e só trabalho para Deus, sinto que cada vez mais me aproximo dele. Ora, aqui é como ele diz, tem alguma coisa estranha nessa frase, né? Porque ela diz: ao mesmo tempo que trabalhar muito faz com que ela cometa um grande número de faltas,
ela diz que, como ela serve só a Deus através do trabalho, isso faz com que ela se aproxime mais de Deus. E aí eu pergunto, pessoal, como é que pode ela se aproximar de Deus? Quanto mais ela erra, mais ela se aproxima de Deus. Como é que pode isso? Que pode me dizer? Acredito que à medida que ela se aproxima de Deus, ela percebe melhor onde ela falha, né? Onde ela peca. É exatamente isso, Lucas. Quanto mais ela trabalha no serviço de Deus, ela consegue perceber aonde está a sua falta de caridade. Se ela tivesse trancada dentro de um quarto, como eremita, ela teria menos oportunidade de pecar, mas ela também teria menos oportunidade de exercer a caridade. É nesse exercício da caridade, é nesse exercício de fazer a vontade de Deus, de se entregar completamente a Deus, de trabalhar para Deus, é que a pessoa consegue se santificando. Então, as obras, elas são um meio de santificação nesse sentido. Elas são um meio de santificação à medida em que eu trabalho para Deus. À medida em que, com isso, eu consigo me aproximar de Deus. Por quê? Porque no exercício da caridade, Deus vai estar escondido no irmão. Então, ao servir o meu irmão, eu estou servindo a Deus. E como eu tenho a minha vida interior muito rica, e faço aquela avaliação, o exame de consciência, eu consigo perceber, então, no meu serviço, aquilo que precisa ser melhorado. Porque eu tenho um padrão, tá? É importante entender isso aqui. Quem vai consertar a minha vida exterior é a minha vida interior. Então, se eu não tiver uma vida interior muito rica, o meu exterior não será consertado. O meu serviço a Deus não será consertado. É só as minhas obras, elas só são meio de santificação a partir do momento em que elas são, como já foi dito na aula passada, um transbordar da minha vida interior, tá? Acontece que ele faz aqui um segundo alerta. E o segundo alerta qual que é? Ao mesmo tempo em que as obras são meio de santificação, elas são um perigo para a nossa salvação. Aqui eu preciso fazer um alerta, que é o seguinte, como já foi dito, o padre Dom Chutar, acho que foi assim que o Herbert ensinou na aula passada, Dom Chutar, ele escreve para padres, né, que é para religiosos. Então, adequando o ensinamento dele para nossas vidas, nós vamos colocar aqui que as obras não é somente o trabalho do apostolado do padre, da freira, do serviço do Senhor. Não. Aqui a gente tem que colocar como nosso trabalho. Quantas vezes o nosso trabalho, que pode ser caminho de santidade, ele pode ser um caminho de afastamento de Deus. Na semana passada não, na formação passada, eu alertei sobre quantas vezes as pessoas elas estão noivas, se casam e depois se afastam de Deus. Elas participam a adolescência inteira da igreja até casar. Casou, sai. Ou então, elas participam ativamente da igreja até serem promovidas. Receber uma promoção? Nossa, agora eu não tenho condições de estar mais no serviço de Deus, porque agora eu tenho mais coisas para cuidar. E nesse ativismo, a pessoa ela vai negligenciando o serviço de Deus por suas ações. E aí, por que eu trouxe a passagem de Samuel? Porque, geralmente, quando isso acontece, as pessoas começam a negociar suas faltas diante de Deus como virtude. Então, elas começam a dizer assim, nossa, eu me afastei da igreja, mas eu não me afastei de Deus. É porque agora, como eu estou casado, tenho que cuidar da minha esposa, tenho que cuidar da minha casa, tenho que cuidar do meu marido, também é serviço de Deus fazer isso. Então, eu não posso fazer mais um outro ministério, porque isso agora é que é o mais importante. E ele quer começar a vender, então, essas ações, como se essas ações fossem verdadeira vontade de Deus. Mas não é. Não é porque Deus já tinha dado um ministério para ele no serviço dentro da igreja. E aí a pessoa negligencia esse serviço por conta de outras atividades, né?
Então, é preciso tomar muito cuidado com isso, porque quanto mais as pessoas mergulham, seja no ativismo dentro da igreja ou fora da igreja, isso acontece. Quer ver uma crítica? Quando eu participava da renovação carismática, havia um pensamento que era bem recorrente, que era o seguinte: quanto mais o grupo rezava, mais de alguns irmãos que começavam a dizer assim: olha, a gente precisa fazer alguma obra de caridade, porque só rezar não adianta nada. Só rezar aqui não adianta nada. E aí, beleza, havia uma certa razão nessa crítica, porque, de fato, só rezar é imperfeição, precisa fazer alguma coisa. E aí, quando a gente via um extremo oposto, vamos dizer assim, em algumas pastorais, isso até hoje acontece, isso acontece até hoje na renovação, isso acontece também até hoje em algumas pastorais, que é o quê? Ao invés de tentar buscar um equilíbrio, algumas pastorais não têm vida interior. Algumas pastorais são somente serviço. É só obra, 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 fazer, 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 fazer. E dentro de si traz aquela sensação de dizer: nossa, mas somos nós que estamos fazendo. Então, aqui essas obras é que são o caminho de santificação. E não é bem assim, tá? Quando isso acontece, as obras, elas são um perigo para a nossa salvação. E são um perigo porque Dom Chutar, ele vai estar alertando. E ele conta uma passagem em que São Bernardo exortou o próprio Papa a respeito disso. Ele falando aqui com o Papa Eugênio III, ele diz: temo que, no meio das vossas ocupações, que são inumeráveis, desesperando de jamais lhe ver o fim, deixeis endurecer vossa alma. Andareis com muito mais prudência, subtraindo-vos a essas ocupações por alguns instantes que seja, do que permitindo que elas vos dominem, e que, pouco a pouco, infalivelmente, vos arrastem para onde não quereis de forma alguma ir. Então, para onde, direis, talvez? Para o endurecimento do seu coração. É interessante porque, veja, Dom Chutar vai continuar nessa reflexão aqui, né? O que seria de maior obra do que governar a própria Igreja de Cristo? Do que se preocupar com as preocupações da Igreja de Cristo? Mas São Bernardo, quando vê o Papa Eugênio fazendo isso, se preocupando demais com as suas obrigações, mas descuidando de sua vida interior, ele faz um alerta. Ele diz assim: olha, vossa santidade está errada. Você precisa reservar, mesmo com a quantidade, mesmo tendo que cuidar da Igreja de Cristo inteira, é preciso lembrar do exemplo do próprio nosso Jesus Cristo, que quando estava sobre essa terra, tinha a obrigação de salvar o mundo inteiro. Mas mesmo com essa obrigação de salvar o mundo inteiro, ele sempre reservava tempo para rezar. Ele sempre reservava um tempo para subir ao monte, à montanha, se isolar e ficar em oração com o Senhor. Por quê? Porque, volto a repetir isso e vou voltar a repetir várias vezes, todo o nosso apostolado deve derivar de um transbordar da nossa vida interior. E quando isso não acontece, quais são as consequências? Dom Chutar, ele vai alertar. Quais são as consequências do homem de obras, mas que não tem vida interior? E aí ele vai dizer que a palavra que vai caracterizar esse homem seria a tibieza. E a tibieza é a pessoa se tornar uma alma morna, uma alma negligente, uma alma que começa a ficar frouxa no serviço de Deus. E frouxa como? Ele começa a se permitir, ele começa a dar desculpas. Não, eu rezo menos, mas é porque... Não, eu descuidei, mas é porque... Não, Deus não se preocupa disso, não. O importante, Deus se preocupa com a caridade, com aquilo que a gente faz ao próximo. E essa alma, ela deixa de ter sede de Deus. E, com isso, você deixa de praticar a caridade para praticar, muitas vezes, mera filantropia.
Lembra da diferença que a gente trabalhou na aula, na formação passada? Então, o serviço de Deus não é filantropia. O serviço de Deus é algo sobrenatural. E quanto mais o homem ele se torna um homem de ação, mas sem a vida interior, a consequência direta é que ele passa a servir a Deus sem Deus. Ele passa a servir a Deus como um mero filantropo, como um mero voluntário, mas ele não é um filho de Deus agindo de maneira sobrenatural. Tá? Ele deixa de ser isso para ser mero filantropo. Além disso, esse aqui é o resumo de tudo isso que a gente está conversando, tá? Ele vai traçar aqui, quanto mais ele se torna filantropo, quanto mais ele se torna esse filho de Deus, esse voluntário, onde para ele cada vez mais a igreja é uma ONG, onde cada vez mais o agir, o fazer, a produtividade, a eficiência, e, enfim, é isso que ele se preocupa, o que vai acontecer na alma desse homem? Aí ele diz, a inexperiência, a presunção, a vaidade, a imprevidência, né, o relaxamento, é o que vai se tornando a regra. E aí ele vai mostrar o caminho do precipício. Qual é o passo a passo que uma alma sem Deus vai caminhando? E a primeira etapa que ele diz é que vai progressivamente perdendo a força das convicções sobre a vida sobrenatural. Então, a ação de Deus vai ficando para ele cada vez mais simbólica. Então, quando Deus diz assim, que Deus age poderosamente, ele vai lá e vai dizer, não, você tem que entender que isso não é desse jeito. Quando Cristo fazia milagres, não era bem milagres que ele fazia. Ele não abriu os olhos do cego, ele abriu os olhos do cego para aquela realidade que o cego tinha, né? Quando Deus cura o leproso, cura a autoestima do leproso e assim vai, né? A cura interior. Então, os milagres, quando Deus ressuscita, então não é bem que Deus ressuscita de verdade, ele ressuscita na alma e está vivo em nossos corações. Então, para ele, cada vez mais Deus é menos poderoso, cada vez mais Deus age menos, cada vez mais Deus é um símbolo. Por quê? Porque é tudo material, é tudo servir, é tudo obra, é tudo dinheiro, é tudo trabalho, é tudo promoção. De tal maneira que alguns chegam, né, como tem as heresias da teologia da libertação, alguns chegam a negar tudo. É só a libertação material e deixar os pobres ricos. Pronto, isso é o serviço sério da igreja. Então, a primeira etapa é você diminuir Deus. Então, Deus não age mais nesse mundo de maneira poderosa, não tem mais uma ação sobrenatural de Deus. Tudo é você que tem que fazer, porque é você que age e é você com você mesmo. Você é o voluntário de Deus, né? Você é o voluntário de Deus que está no serviço de Deus, mas sem Deus. Qual a segunda etapa? O homem, ele vira escravo do dever, né? O homem sobrenatural, ele é escravo do dever. Por isso, aqui ele vai dizer que o homem que tem uma vida sobrenatural, ele sabe que o tempo é uma coisa preciosa. Então, ele organiza bem o tempo dele de tal modo que o tempo dele sobrenatural se torne sagrado. Ele organiza de tal forma o tempo dele que a vida interior não seja negligenciada. Então, ele vai organizar a vida dele para agir? Sim, mas o centro da vida dele é organizado de tal maneira que as primeiras coisas venham primeiro. E qual é a primeira coisa na vida de um cristão? É a vida interior. Logo, quanto menos ele tem esse dever consigo mesmo de cuidar, mais o dia dele vai acontecendo de uma maneira desregrada, relaxada, com tudo fora de hora. Né? Então, ele vai dizendo que a vida do voluntário de Deus, né, vamos chamar assim, é uma vida
como ele diz aqui, cômoda e caprichosa do levantar ao deitar. Então, e daqui alguns exemplos, né? Se ele vai ler a leitura espiritual, ele lê como quem não tem compromisso nenhum. Se lê, ele já não estuda. Então, se ele tem a semana inteira para preparar uma homilia, ele olha e diz, não, eu vou improvisar, porque eu sei que eu sei falar bem mesmo, na hora lá eu nem estudo, porque Deus vai agir, Deus age. Né? E não precisa também de muito trabalho, não, meus irmãos. O que Deus importa é o nosso coração. Então, para que tanto trabalho? Para que tanto esforço? Para que tanto isso? Não. Deus age. E é engraçado que, quando é para justificar a negligência dele, Deus age. Quando é para justificar a preguiça dele, Deus age. Mas quando é para Deus agir, aí é só um símbolo. Aí é só uma metáfora. Aí é só uma reflexão que tem que ser feita. Né? Então, notem como tem muito de Saul aqui, nessa história da vida interior. Bom, aí ele vai contando aqui algumas coisas que são interessantes. Por exemplo, ao invés da pessoa estudar e ler livros, ele prefere ler as revistas. Né? Aqui é como aquele aluno da faculdade que vira para o professor e diz assim, professor, o senhor não vai entregar uma apostila para a gente, não? Né? Vai ter uma apostilazinha aí para nós. Né? Ao invés de assistir uma aula com estudo, ele prefere os stories do Instagram, né? Vai passeando pelos stories do Instagram e aí vai desperdiçando as horas livres. Por quê? Porque ele vai cuidar, vai ter tempo muito mais para distrações. E aqui está uma característica dessa alma. Ela tem tempo para tudo. Tem tempo para distração, tem tempo para trabalhar, tem tempo para ir para a academia, tem tempo para fazer stories, tem tempo para cuidar da saúde, tem tempo para cuidar do trabalho, tem tempo para cuidar da família, mas não tem tempo para Deus. São pessoas que, quando vai ver a disciplina que elas têm uma disciplina muito maior com o que elas comem para não engordar do que com seus momentos de oração. Não é interessante isso? Ela cria uma disciplina que é muito rígida, quando é para malhar, quando é para trabalhar, quando é para ter alguma coisa que de fato dá valor. E aí, novamente, eu relembro para vocês aquela passagem que eu falei na formação passada, né? Que é, onde está o teu coração, aí está o teu tesouro. E onde é que está o teu coração? É onde você gasta mais tempo. É onde você dá mais valor. Aonde que você se dedica mais? Aonde que você é mais disciplinado? Então, é onde está o teu coração, é onde está o teu tesouro, e é aí aonde está o teu Senhor. É esse aí que manda na tua vida. Então, como é que você vai saber quem é o seu Senhor? É só você saber quem é que manda nas suas horas. No caso de Saul, isso fica muito claro, porque ele queria ficar bem com quem? Ele queria ficar bem com o povo. Então, ele desobedece a Deus, porque o povo pediu. E depois ele pede que Saul o acompanhe, para que o povo não fique olhando ele, ele fique bem com o povo, e que o povo olhe e diga, não, Saul ainda é um rei escolhido por Deus, porque Samuel está aqui com ele. E Samuel só aceita voltar com ele para fazer diante do povo aquilo que o Saul não fez. Ou seja, Samuel volta para fazer a vontade de Deus que outro não fez. E isso é muito importante, meu irmão, porque Deus não precisa de mim, Deus não precisa de você. Se eu ou se você não fizermos a vontade de Deus, ela será feita por outro. Nós não somos imprescindíveis para fazer a vontade de Deus. Deus quis, para nossa salvação, querer que a gente fizesse essa vontade. Deus quis que Saul fizesse a sua vontade, mas se ele não quis, Samuel vai fazer. E se Samuel não quiser fazer, outro irá fazer. Outro irá fazer, porque a vontade de Deus será feita. A vontade de Deus será feita, independente de nós, tá? Agora, ai de nós se não fizermos essa vontade. Seguindo aqui na quarta, acho que eu pulei a terceira etapa. Segunda. Então, onde é que está a terceira etapa? Está aqui.
Ali diz assim, terceiro sintoma do caso do padre seria a negligência na recitação do breviário. Aqui a gente pode falar da nossa vida de oração. Então, se eu marco que todos os dias eu vou rezar tal hora e não rezo, ou adio, ou então eu rezo num dia, mas no outro dia eu digo assim, não, mas agora eu tenho que fazer uma obrigação, então eu posso rezar depois. Então, ele vai contando como essa negligência na recitação do breviário como uma escalada aí da falta da vida interior. E é mais ainda do que isso. É que ele começa a questionar a oração do breviário. Ele começa a questionar dizendo, não, mas isso é muito repetitivo. Isso cabe muitas vezes para o texto. Então, muitas vezes a pessoa está ali rezando o texto, mas ele diz assim, não, o texto não. Eu vou rezar alguma coisa mais dinâmica, ou vou fazer uma oração mais espontânea, porque o texto é muito repetitivo. E essa falta de disciplina, ele vai novamente tratar como se fosse virtude. Vê como o pecado é uma coisa interessante. Ele nunca vai olhar e vai dizer o seguinte, eu estou com preguiça de rezar o texto. Não, ninguém vai dizer eu estou com preguiça de rezar o texto. A pessoa vai dizer o seguinte, não adianta eu querer rezar o texto sem vontade. Não adianta eu querer rezar o texto com meu coração distante. É melhor fazer o que eu preciso fazer e depois eu rezar completamente entregue para Deus. Olha que bonito. Né? Olha que bonito. Não. A pessoa ela fica negociando o seu pecado como se fosse virtude o tempo inteiro. Não, eu estou negligente agora, mas é porque o meu momento precisa. É porque agora acabei de passar na faculdade, então agora é o momento de me dedicar mais à faculdade. Quando a minha vida estiver resolvida nesse sentido, aí eu volto, na medida do possível, a fazer a vontade de Deus do jeito que Ele quer. Por enquanto, eu vou fazendo a vontade dele do meu jeitinho, né? Do meu jeitinho. Ok? A quarta etapa, como tudo vai se encadeando, aí começa a negligência também aos sacramentos. Aqui ele fala do padre ministrando mal os sacramentos, mas aqui é nós indo receber Jesus de qualquer jeito. Então, a negligência às confissões, a negligência à própria missa. E vê que ele coloca aqui que está longe do sacrilégio, mas a missa começa a ficar muito mais com um sentimento de obrigação do que de consolo. A missa deixa de ser aquele momento onde eu vou encontrar com Deus, um momento sagrado, para ser tipo, nossa, se eu não for, eu vou ter que confessar. Aí a negociação é com a preguiça. O que é pior? Eu ir para a missa hoje, ou depois eu tenho que me confessar. Porque se eu não for, eu vou ter que me confessar. Então, ele negocia com a preguiça ali. Chega ao ponto aonde ele fica procurando qual é o padre que celebra a missa melhor, porque ele quer ser agradado em suas emoções. Não é mais o encontro com Deus, é onde ele será agradado. Meus irmãos, percebem a inversão que é quando chega nesse estado da alma? A pessoa não procura mais a missa porque é o encontro com Deus, mas ele procura uma missa aonde ele será mais agradado, aonde de alguma forma ele será melhor servido, aonde de alguma forma o coração dele vai encontrar o tédio, uma solução para o tédio dele, porque para ele o problema é que a missa virou um tédio. E aí, como é uma obrigação e ele tem que fazer de qualquer jeito, então ele vai fazer pelo menos uma que agrade o tédio dele, né? Bom, e aí, seguindo, vamos ver aqui mais, vamos para o terceiro tópico, porque já estamos tempo voa, né? Então ele coloca que a vida interior é a base de santidade do obreiro apostólico, e ele vai dar alguns passos, então, como a solução, né? Então, para solucionar esse problema, ele vai botando aqui algumas características. Ele propõe 6 características principais numa alma para se encher das virtudes necessárias para esse apostolado. A primeira é se acautelar contra os perigos do ministério exterior. Isso por quê?
Porque algumas vezes, veja, isso não é desculpa, porque quando isso que eu vou falar acontece, é o momento de... Só ver uma coisa aqui. Tá, entendi. O que acontece? Às vezes, o serviço de Deus me faz pecar. Entenda bem o que eu quero dizer com isso, tá? Quando, por exemplo, eu deixo de sustentar minha família para servir a Deus, é um exemplo disso. Eu tenho que encontrar um meio dentro do meu estado de vida aonde uma coisa não atrapalha a outra, ok? Mas vejam, quando isso acontece, não é porque servir a Deus é ruim, é porque eu não soube me organizar de maneira a servir a Deus. Entendem? Então, como eu não soube me organizar, o serviço que eu deveria fazer para Deus se torna ocasião de pecado. Um outro exemplo, esses dias eu postei no Stories que eu não aconselho nem casal e nem mulheres. E por que que isso acontece? Bom, primeiro, porque se quem vai aconselhar casal, é bom que tenha uma vida de casal. Como eu estou solteiro, então que casal oriente casal. Porque vão falar de peculiaridades da vida de casal. A mesma coisa, eu vou aconselhar a mulher, aí chega a mulher toda carente, não sei o quê, se vai dar atenção, e aí confunde as coisas, enfim, o problema está instalado. Então, não. É melhor que... tem mais alguém aqui no chat. Então, assim, é melhor que você evite essas ocasiões de pecado. Evita. Para que você vai querer arrumar confusão para o seu lado? Então, às vezes, o serviço de Deus é preciso ser feito de maneira muito prudente, para justamente que não se torne ocasião, né, como eu falei, de pecado. Então, você pega lá, tem gente que aqui em Beatriz já aconteceu, vai servir a Deus, por exemplo, como no dízimo, e já roubou dízimo de igreja. Então, assim, meu irmão, se você sabe que está passando aperto, que está passando necessidade, que está precisando de dinheiro, não vai mexer com dinheiro. Se você está carente, não vai dar, sabe? Você tem que ver onde está a sua fraqueza. E aí você não dá chance para ela, tá? Então, cuidado. Cuidado para você não querer servir aonde seu pecado manda. A regra basicamente é essa. Procure um lugar que, de fato, seja o seu caminho de santificação, tá? E que não seja ocasião de pecados. Ok? Ficou claro esse tópico? Porque senão o pessoal vai ficar dizendo, não, ele está dizendo ali que servir a Deus leva para o pecado. Não é isso, tá? Quando isso acontece, foi porque você não se organizou de maneira a servir a Deus. A segunda é, a vida interior restaura as forças do apóstolo. Meus irmãos, se você serve a Deus, você sabe que tem dia que você está só a capa do Batman. Tem dia que você olha e diz, cara, não, já para mim já deu, né? Hoje temos a notícia lá que o G7 criou o imposto mundial, então você já sabe que se tem imposto mundial, ele tem que ir para um governo mundial. Se tem governo mundial, sabe que é mais um passo no rumo do anticristo. Então, assim, você olha e diz, Apocalipse chegando. É pandemia, apocalipse chegando, é cisma na Alemanha, é não sei o quê. E aí você para, olha para o tempo e diz, meu Senhor, ainda tem as dificuldades do dia a dia. Aonde eu vou encontrar o meu consolo? Aonde está o consolo? Meus irmãos, o consolo só está em um lugar, em Deus. É na minha vida interior que eu vou conseguir ter as minhas forças restauradas, e só nela. Quando, na minha vida interior, quando eu não tenho essa minha vida interior, o que acontece? Em algum momento, eu vou ficando, como já foi dito mais cedo, não apenas mais morno e mais relaxado, mas vou ficando cada vez mais cansado.
Quanto mais cansado eu fico, mais rabugento eu fico, mais invejoso eu fico, mais agressivo eu fico, entendeu? Então, eu começo dentro do meu serviço, dentro da igreja, começar a procurar culpados, eu começo a procurar quem deveria fazer mais, eu começo a ficar invejoso. Então, enfim, né? Fora disso, eu não tenho as minhas forças, né? Terceiro, a vida interior multiplica as suas energias e os seus méritos. Aqui tem uma coisa que é interessante. Eu não apenas, na minha vida interior com Deus, eu não apenas tenho as minhas forças restauradas, mas eu tenho elas multiplicadas para fazer muito mais do que aquilo que eu posso. É na minha vida interior que não é simplesmente onde eu vou descansar. É na vida interior onde eu vou ter forças para conseguir ir além daquilo que eu poderia ir. Sem essa vida interior, a minha alma não cresce. Eu não consigo chegar na virtude da magnanimidade, da alma grande, da alma que cresce. Não, eu vou ser sempre uma alma anã, uma alma... pode falar alma anã ainda ou é politicamente incorreto? Né? Então, então, eu vou te dar alma duende, pronto. Eu vou ter sempre uma alma duende, né? Sempre uma alma menor, né? Não vou ter uma alma magnânima. É na oração que minha alma cresce. Isso significa o quê? Significa que quanto mais eu sirvo a Deus, mais eu consigo transbordar Deus e fazer coisas que a princípio seriam inimagináveis para mim, dentro das minhas limitações. Veja, eu não estou me comparando não é uma comparação com o outro, mas dentro da onde eu poderia chegar, a oração me faz crescer. E aí uma pessoa que me conheceu há 10 anos atrás, hoje ela vai olhar para mim e vai dizer, nossa, você melhorou nisso, melhorou nisso, melhorou nisso, melhorou nisso. Por quê? Porque pela vida interior que Deus vai melhorando, moldando e me dando condições de vencer pecados que antes eu não conseguiria, né? Que antes eu não conseguiria. Bom, continuando... Ou piorou, né, Enes? Para quem tem outra percepção, a gente também vai piorar, né, nesse sentido. Quanto mais você estiver lidando com uma alma cebosa, mais ela vai chamar a virtude, né, de vício, né? Que é o que acontece hoje em dia. Quando você vira e diz, nossa, não se pode abençoar o pecado, as pessoas dizem que você não tem caridade. Não é assim que está acontecendo agora? Isso. Né? O que é Você um diz, olha, o consolo pecado também. não pode ser abençoado. A pessoa vira e diz assim, não julgueis, né? Você não sabe o que é o amor. Enfim, né? Continuando, a vida interior da alegria e consolação. Pessoal, isso é muito importante. Por quê? Porque, como eu disse, neste mundo nós estamos carregando a nossa cruz. A gente não pode esquecer isso. O nosso caminho até o nosso encontro com Deus é o nosso caminho imitando os passos de Cristo. Então, qual é o momento aonde essa cruz, vamos dizer, não é que vai ter uma folga, mas qual é o momento, então, aonde eu vou ter um certo refrigério? É no momento em que eu estou em oração. Então, é nesse momento em que eu tenho alegria e consolação. É um erro acreditar que a consolação e a alegria está no serviço de Deus. Às vezes acontece, mas nem sempre. Há serviços de Deus que eles são extremamente dolorosos. Por exemplo, a igreja que sofre perseguida. Então, você vê que, para muitos cristãos, se reunir para rezar é um momento onde eles estão expondo suas vidas em risco. As missas, por exemplo, na China, só é válida a igreja que é submissa ao Estado. A igreja católica, de fato, ela é perseguida. E
teve semana passada, um bispo e 7 padres foram presos na China por serem católicos, simplesmente por serem católicos. Então, vejam que, nesse momento, servir a Deus não necessariamente é um momento de alegria, não é um momento de consolação, é um momento de dor. É um momento onde, a qualquer momento, você pode ser preso, você pode ser torturado, você pode ser martirizado. Então, aonde que vai estar a minha alegria? A minha alegria vai estar no meu encontro com Deus. É ali que eu vou encontrar alegria. É ali que eu vou encontrar consolação. É ali aonde eu posso realmente me entregar completamente, porque sei que Deus vai poder me acolher. É o que ele diz no Evangelho, né? Tomar o meu jugo, porque o meu jugo é leve. É isso. É uma música do Padre Zezinho, que dizia antigamente que eu e meu senhor fizemos o trato. Meu senhor cuida de mim e eu cuido das coisas do meu senhor. É esse o trato que tem que ser feito, né? Eu cuido das coisas do meu senhor e, ao mesmo tempo, Deus cuida de mim, né? Então, é nesse momento que eu tenho a alegria e o consolo. Continuando, a vida interior acrisola a pureza de intenção. Aqui é como se fosse lapida, né, a pureza de intenção. Por quê? Porque, meus irmãos, muitas vezes nós somos equivocados, bem intencionados. Porque aquela pessoa que está negociando o seu pecado diante de Deus, ela não está fazendo por maldade, não. Na maioria das vezes, ela acha que realmente ela está certa. Na maioria das vezes, ela acha que a negligência dela, que colocar as outras coisas como prioridade diante de Deus, é o correto a ser feito. E na minha vida interior, é que Deus vai tirando as escamas dos meus olhos. É nesse momento aonde ele vai olhar e vai dizer, olha, não é isso, é isso. O próprio Deus vai corrigindo as nossas falhas. Então, ele vai, de fato, quanto mais eu me entrego, mais esse amor de Deus ele vai me constrangendo a que eu faça tudo, de fato, por amor. Chega um momento que é como São Francisco de Assis rezava. Ele se colocava diante de Deus e dizia assim, meu Deus, quem és tu e quem sou eu? Quem és tu e quem sou eu? Porque de tal maneira a alma dele estava unida a Deus que ele ficava se questionando. Então, a nossa alma tem que estar de tal maneira unida a Deus para que a gente tenha, de fato, essa pureza na nossa intenção. Que não seja um negociar de pecado, que não seja um negociar da nossa tibieza, da nossa mornidão, da nossa fraqueza, mas que seja, de fato, uma intenção reta. E nem sempre as nossas intenções são retas. Muitas vezes eu escolho ser formador porque é uma maneira de aparecer. Ou escolho a música porque é mais fácil cantar do que estudar para pregar. Ou eu escolho a intercessão porque é só ir para lá porque é rezar. Todo ministério tem seus prós e seus contras. E eu posso usar o meu ministério como uma desculpa para não fazer aquilo que Deus quer que eu faça. Entendem? Então, às vezes, eu começo desse jeito, mas com a vida interior, Deus vai me colocando e dizendo, olha, não foge, não é assim, é para cá, o seu caminho é esse, é isso que você tem que fazer. E se permitir se moldar diante de Deus, é o que vai me trazer, então, esse resultado, essa melhoria na minha vida interior. E, por último, a vida interior é um escudo contra o desânimo. Quanto mais rica é minha vida interior, mais eu tenho um momento aonde, quando eu quero desistir, Deus ele me blinda contra o desânimo. Ele diz, se preocupa não, se preocupa com o resultado final não, não se preocupa, você não sabe nem se vai estar vivo até o anticristo dominar a Terra, então está preocupado com o quê? Não preocupa não. Agora, lá na Índia, apareceu uma nova, além da cepa indiana, apareceu agora uma doença lá que é o fungo negro. Não sei se vocês ouviram falar. Então, apareceu um tal de fungo negro, que tem uma taxa de mortalidade de 50%. E
povo preocupado porque pode virar uma nova pandemia. Na China tem uma gripe aviária, que, enfim, é outra praga que pode se espalhar pelo mundo. Então, assim, não se preocupa não. Chega uma hora que Deus olha para a gente e diz assim, se preocupa não, se preocupa não. Se preocupa em fazer a minha vontade. É isso aí. Por quê? Porque, de fato, enquanto tem gente que está preocupada em não morrer de Covid, tem gente morrendo de acidente, tem gente morrendo de outras coisas, de outras doenças, né? Enfim, quando chega a hora, não interessa se é claro que eu não estou dizendo que você tem agora que facilitar, não tem que facilitar nada, né, para a doença, mas quando chega a sua hora, Deus vai lhe buscar dentro de casa com alguma desculpa, não tem jeito. E aí ele vira e diz assim, desanima não, faz a minha vontade, faz a minha vontade. Não queira agradar os outros, não queira agradar o público, não queira agradar seus súditos, não queira agradar seus coordenados. Não. Faz a minha vontade. Não seja como Saul. Não dê uma desculpa, não. Eu poupei os melhores touros porque eu queria fazer um sacrifício para Deus. Não, eu deixei de fazer aquele serviço para Deus porque se eu for bem-sucedido no meu trabalho, porque se eu for bem-sucedido nesse concurso, porque se eu for bem-sucedido nessa minha faculdade, eu vou poder servir a Deus melhor. Irmão, você e Deus sabem qual é a melhor maneira de servi-lo. Às vezes a gente tem medo de confiar em Deus. E aí, quando a gente tem medo de confiar em Deus, a gente poupa o melhor touro, a gente poupa a melhor ovelha, a gente poupa o rei de Agag para fazer uma média, a gente vai cedendo ao pecado, ao mundo e à carne. A gente vai cedendo. E qual é a maneira eficaz, então? Oração, vida interior. Porque quando tiver vontade de desanimar, é essa frequência, é essa disciplina na oração que vai nos blindar contra o desânimo. Se está desanimado, então, aí é um sintoma de que a vida interior não está boa. Percebe como a dica vale de maneira direta e de maneira inversa? Então, assim, como é que eu sei que minha vida interior não está boa? Eu estou desanimando? Então não está boa. Eu estou encontrando alegria na minha oração? Não, então não está boa. Eu estou encontrando consolo na minha oração? Não, então não está boa. Eu estou recuperando minhas forças na oração? Não, então a oração não está boa. Eu estou multiplicando as minhas forças na oração? Não, então a oração não está boa. E se a sua oração não está boa, então a sua vida espiritual não está boa. E se sua vida espiritual não está boa, não se iluda. O seu serviço a Deus não está bom. O seu serviço a Deus não está bom. Ok? Meus irmãos, penso que seja isso. Estranhamente, eu consegui terminar a parte 3, depois de nosso mentor me puxar as orelhas várias vezes, de que não estava conseguindo terminar os temas. Né? Foi meio corrido, mas estranhamente consegui terminar essa parte 3 toda hoje, né? Alguma dúvida, algum questionamento, alguém quer perguntar alguma coisa, fique à vontade. E olha, começamos 8h05, terminamos 21h03, ó, com 2 minutos ainda de folga. É um recorde. Ai, ai. E aí, meus irmãos, alguma dúvida, algum questionamento, querem esclarecer alguma coisa? Podem falar. Uma perguntinha rapidinho. Claro. Então, lá no começo o senhor falou que justamente para colocar à prova, né, essa vida interior, é necessário que a gente lide com as pessoas, né, Isso. para praticar a caridade. Então seria por isso que até mesmo Santo Antão, né, o grande santo eremita, ele também às vezes saía como é que eu posso dizer? Do eremitério. Isso, para lidar com as pessoas, seria basicamente por aí? Sim, sim. Vê que até mesmo ele, que teve uma vida voltada na oração, Deus, de vez em quando, mandou ele sair para poder lidar com o povo.
Mas veja, até mesmo hoje em dia ainda existe eremitas também. É uma vocação que nos tempos modernos tem poucos, mas ainda hoje tem esses eremitérios. E esse eremitério, em algum momento, ele tem que sair de lá para poder celebrar a Santa Missa, ou para poder receber os sacramentos. Quem é eremita, ele não está, ou os anacoretas também do deserto, eles não estão, como é que diz? Eles não estão liberados de não participar dos sacramentos. Não, eles têm que participar dos sacramentos. Alguns eremitérios modernos, eles ficam perto de uma localidade, a pessoa tem que ir comprar mantimentos. Ninguém consegue se sustentar só com o próprio trabalho sem precisar de ninguém, né? E nem que seja na velhice, vai acontecer de estar precisando de outras pessoas também. Então, todos esses momentos são momentos que ele vai ter que exercer a caridade. Lógico, ele é chamado a uma vida de recolhimento maior, mas ele vai necessitar praticar a caridade, sim, com outras pessoas do mesmo jeito. Além, como eu falei, nem que seja participando, né, dos sacramentos também, né? O que mais? Reclamar da minha garrafinha da outra vez, eu estou com uma garrafinha melhor agora, viu? Mais alguma dúvida? Algum questionamento? É isso? Meus irmãos, se é isso, então eu vou entregar aqui na mão do Ebert para ele fazer o encerramento, dar alguns avisos, né, falar aí fazer o encerramento formal. E então é isso. Louvado seja nosso Jesus Cristo e viva Cristo Rei. O Ebert encerra aí, faz algum aviso, se for necessário. Ele está dizendo aqui no chat que não tem como ele falar que eu posso encerrar. Então, meus irmãos, vamos rezar, então, 3 Ave-Marias para a gente fazer esse encerramento, né? Pedindo, então, pelo fim da pandemia, pedindo pela nossa igreja, pedindo pelos nossos governantes, para que todos nós também sejamos abençoados, protegidos, guardados, pela Viviane, que pediu oração hoje, com um parente dela que faleceu, para que ele encontre também, que brilhe sobre ele a luz do Senhor. Nessas 3 Ave-Marias, vamos colocar também todas as nossas intenções da semana, tudo aquilo que é necessário, e que mais do que simplesmente ouvir essas palavras, que elas possam servir para que a gente possa melhorar e aprofundar a nossa vida interior. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. São Domingos de Gusmão, rogai por nós. Rogai por nós. Nossa Senhora de Pompeia, Rogai. Rogai por nós. Santo anjo do Senhor, meu zeloso guardador, se a ti me confiou a piedade divina, sempre me rege, guarda, governa e ilumina. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Meus irmãos, então é isso, que Deus nos abençoe. Qualquer coisa pode mandar mensagem lá no grupo para tirar dúvidas, né? Se eu não souber, o nosso mentor tira as nossas dúvidas aí também. E é isso. Viva Cristo Rei e até semana que vem. Fiquem com Deus, tá? Amém. Tchau, meus irmãos. Até mais. Até, irmão.